Você está usando um uniforme no seu casamento. Vergonhoso. Essa foi a mensagem. 5 palavras de um número que eu não salvava havia anos. Mas eu sabia quem era. Meu pai, o coronel aposentado Frank Holstead, ex-802ª Divisão Aerotransportada, coronel pleno e para sempre desapontado com seu único filho. A mensagem acendeu meu telefone exatamente quando eu estava atrás das portas fechadas da capela, o coração firme sob meu uniforme branco de gala da Marinha. Os botões dourados brilhavam, 4 estrelas no meu ombro. Fileiras de medalhas que eu havia conquistado, não colecionado, decoravam meu peito como sentinelas silenciosas dos últimos 25 anos. Atrás de mim, minha equipe estava em posição de descanso de parada. Alguns usavam medalhas que eu mesma havia prendido em seus uniformes. Outros carregavam cicatrizes sobre as quais nunca falávamos, do tipo que nem sempre sangra. E à minha frente, logo além daquelas portas, 200 SEALs aguardavam. Assim como o homem com quem eu estava prestes a me casar, a mensagem queimava na minha mão. Eu deveria tê-la apagado. Em vez disso, fiquei olhando para ela por um minuto inteiro, não em choque, mas com clareza. Este é quem ele é, e esta sou eu agora. As portas se abriram. Ao avançar, meus saltos marcavam firmes contra a madeira polida. Os cios, todos eles, levantaram-se em perfeita sincronia, e alguém gritou: "Almirante no recinto!" A capela ecoou com o som de 200 guerreiros condecorados entrando em posição de sentido, uniformizados, eretos e inabaláveis. Minha garganta apertou, não de tristeza, mas de honra. Meu pai não estava ali, mas minha família sim. Provavelmente você quer saber o que me levou até aquele momento, caminhando pelo corredor, não em renda branca, mas em um uniforme encharcado de história, memória e sacrifício. Então deixe-me voltar. Eu nasci no meio militar não por alistamento, mas por sangue. Meu pai acreditava no dever acima de tudo, disciplina, honra, obediência. Esses eram seus mandamentos. E, aos olhos dele, apenas filhos homens deveriam levar aquela bandeira adiante. Quando eu tinha 10 anos, ele me levou a um jogo do Army contra a Navy no estádio, não para aproveitar, mas para me mostrar o que eu nunca seria. Ele disse isso em pé ao meu lado. Você nunca vai vestir essas cores, garota. Deixe o uniforme para os homens que sabem lidar com ele. Eu não chorei, nunca chorei. Em vez disso, ouvi, observei, memorizei. Meu quarto era decorado com medalhas que ele nunca me deixou tocar. Crescendo, eu passava seus uniformes de gala, memorizei cada regulamento antes dos 16 anos. Mas, no momento em que lhe disse que tinha me candidatado a Anápolis, ele não falou comigo por um ano. O silêncio foi mais alto do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Quando fui aceita, ele deixou uma pasta manila na minha cama. Dentro, inscrições para faculdades de direito, programas de enfermagem, cursos de magistério. Nenhuma delas com uma âncora no selo. Na academia naval, aprendi rápido que ser mulher de uniforme significava andar na lâmina de uma navalha 2 vezes mais afiada e com metade da justiça. Trabalhei mais, estudei mais, aguentei mais, mas conquistei cada insígnia. Subi nas patentes um momento de aço por vez, e cada vez que era promovida, eu ligava para ele. Ele nunca atendia. Com o tempo parei de discar, mas o silêncio continuava a falar, avançando até a manhã do meu casamento. Eu não estava nervosa. Já havia estado em solo estrangeiro com morteiros caindo ao meu redor. Aquilo era apenas uma cerimônia, mas o uniforme, aquele que eu usava naquele dia, não era uma declaração, era uma verdade. Meu noivo, James, era civil, calmo, inteligente, com os pés no chão. Ele me disse uma vez: "Você de uniforme é a coisa mais honesta que já vi. Por que eu iria querer você em qualquer outra coisa?" Então eu vesti branco, mas não a versão dele. O plano era simples, uma cerimônia modesta na capela naval, sem damas de honra, sem enfeites, apenas nós e a equipe, os SEALs que eu havia liderado, com quem havia lutado e sangrado. Eles apareceram sem convite, disseram que era inegociável, disseram que não podiam deixar que eu caminhasse sozinha. Eu não esperava uma multidão, não esperava lágrimas e não esperava aquela mensagem. Vergonhoso, ele não disse parabéns, não disse boa sorte, disse vergonhoso. Esse foi o presente dele para mim, então eu lhe dei o meu. Caminhei por aquele corredor em um uniforme branco, 4 estrelas no ombro, ao som de 200 homens saudando não o meu título, mas a minha vida. Foi nesse momento que percebi que o sangue não presta continência, mas a honra sim. Cresci numa casa onde a bandeira americana tremulava mais alto que os sentimentos e onde "eu te amo" sempre foi implícito, mas nunca dito em voz alta. Meu pai não era abusivo, ele era preciso. Cada centímetro de nossas vidas era organizado como uma formação de desfile, refeições às 18 SDs em ponto, sapatos alinhados a 45 graus, silêncio durante 60 minutos,
todo domingo à noite. Quando eu ralava o joelho quando criança, ele me jogava um lenço antisséptico e dizia: soldados não reclamam. Mesmo naquela época eu não me importava. Eu o admirava, respeitava, queria ser como ele. Esse foi meu primeiro erro. O coronel Frank Halstead serviu 3 períodos no Vietnã e nunca deixou de lembrar as pessoas disso. Para ser justa, ele conquistou tudo do jeito mais difícil. Subiu de soldado raso a oficial, liderou homens por selvas e emboscadas, estrela de bronze e coração púrpura. Ele mantinha as medalhas numa caixa de vidro no escritório, ao lado de uma foto em preto e branco dele em uniforme de gala verde-oliva, postura ereta, mandíbula firme. Chamava aquilo de altar. Eu não tinha permissão para tocá-lo, e não toquei até que ele deixou claro que eu nunca seria digna. Minha mãe, por outro lado, era suave onde ele era pedra. Ensinava literatura na escola secundária local, usava cardigans soltos e lia Emily Dickinson para mim na hora de dormir. Chamava-me de sua Stormbird. Selvagem, feroz, um pouco forte demais para o meu próprio bem. Ela foi a única razão pela qual eu não saí de casa no dia em que completei 18 anos. Lembro-me de estar sentada entre eles no jantar, ainda no ensino médio. Eu tinha recebido um prêmio de um programa de liderança e disse a ele que queria ir para um acampamento de verão em Anápolis. Mamãe sorriu radiante. Meu pai não levantou os olhos dos ervilhas. Você não serve para o exército. Não é assim que construímos famílias. Ele disse isso como se eu estivesse me inscrevendo para entrar no circo. Quando recebi minha carta de aceitação da Academia Naval dos Uziêus, eu tinha 18 anos e tremia de alegria. Levei até a sala de estar e estendi como uma oferta de paz. Meu pai ficou olhando para a carta por 30 segundos inteiros. Depois disse: então você está mesmo levando a sério essa bobagem? Eu disse que sim. Ele não falou comigo pelos 2 meses seguintes. Nenhuma palavra. Cancelou nossos cafés da manhã fixos de sábado. Não foi a minha festa de formatura. Foi o primeiro de muitos silêncios que construiriam um muro entre nós. Mas minha mãe nunca deixou de tentar. Ela me ligava todo domingo durante meu primeiro ano em Anápolis. Enviava pacotes com chá, barras de granola e poesias anotadas. Uma vez, durante meu verão de recruta, desabei ao telefone com ela depois que um instrutor me gritou no rosto por 1 hora inteira. Ela não chorou. Apenas disse: tempestades não foram feitas para ficar presas ao chão. Deixe o vento endurecer você, não quebrar você. Ela faleceu 3 anos depois, câncer de mama, rápido, cruel. Meu pai nem me contou que ela estava em cuidados paliativos até a última semana. Quando cheguei, seu cabelo já tinha sumido, a pele fina como papel. Ele ficou no canto do quarto do hospital, braços cruzados, sem dizer nada. Ela estendeu a mão e sussurrou: continue voando. Ela se foi antes do amanhecer. Após o funeral, voltei para a base. Esperei uma ligação, uma carta, qualquer coisa. Em vez disso, recebi um e-mail do meu pai. 3 frases. O funeral foi bonito. Espero que a Marinha esteja tratando você bem. Ainda não entendo sua decisão. E só. Ao longo dos anos, cada marco da minha carreira virou uma encruzilhada, e ele sempre escolhia ir para o outro lado. Quando fui promovida a tenente-comandante, enviei uma foto para ele. Sem resposta. Quando recebi a medalha de serviço distinto da Marinha, enviei o link da cerimônia. Nada. Em certo momento, pensei se deveria desistir, parar de tentar contato, mas algo em mim continuava esperando que ele aparecesse. Quando fui promovida a contra-almirante, a mulher mais jovem do meu comando a alcançar essa patente, tentei uma última vez. Enviei-lhe uma carta escrita à mão. Curta, direta. Sei que você não concorda com meu caminho, mas levei suas lições, todas elas, e liderei homens e mulheres com os mesmos valores que você me ensinou. Fiz isso de uniforme. Fiz bem. Nunca recebi resposta, mas soube, por um amigo em comum, um dos antigos companheiros de exército dele, que ele leu a carta 3 vezes e a rasgou. Então, quando recebi aquela mensagem no dia do meu casamento: você vai usar um uniforme vergonhoso. Não foi surpresa, foi apenas a confirmação final. Ele nunca me viu como soldado, nunca me viu como filha, apenas como desertora, mas há algo sobre legado. Ele não flui automaticamente pelo sangue, precisa ser conquistado, e em algum momento parei de correr atrás da aprovação dele. Construí meu próprio altar e o preenchi com as vidas que liderei. Protegi, treinei e às vezes enterrei. Foi isso que levei comigo naquele corredor. Não vergonha, não ressentimento, apenas verdade. Há um ditado na Marinha: mares calmos não fazem marinheiros habilidosos. Por essa lógica, devo ter me tornado uma maldita almirante na tempestade perfeita. Nunca tive o objetivo de quebrar recordes. Só não queria quebrar.
Nem sob pressão, nem sob fogo e especialmente não sob julgamento. Depois de me formar em Anápolis, fui destacada para Okinawa. Minha primeira missão não foi glamurosa, papelada, logística, mantendo homens com o dobro do meu tamanho na linha. A maioria achava que eu não duraria um ano. Eu durei 5, não era a voz mais alta na sala, mas prestava atenção. Enquanto outros corriam atrás de promoções, eu corria atrás de excelência. Cada vez que uma porta se fechava, eu aprendia sobre as dobradiças. Cada vez que me subestimavam, eu tomava notas. Houve um ponto de virada. 2007, uma operação classificada na costa da Somália. Uma das nossas equipes de suprimento foi emboscada durante um reconhecimento. 2 ficaram feridos, um preso. Eu era tenente-comandante na época, tecnicamente não precisava colocar as botas no chão, mas fui mesmo assim. A situação piorou rápido. Ficamos encurralados atrás de contêineres enferrujados, balas atravessando o aço como papel. Um dos nossos rapazes estava perdendo muito sangue, a perna destroçada abaixo do joelho. Eu o arrastei por 40 metros sob fogo, amarrei um torniquete com uma mão e chamei o resgate aéreo, enquanto a outra mão mantinha pressão na artéria femoral. Quando chegamos ao helicóptero, meu uniforme estava encharcado de sangue e eu tinha 2 estilhaços no meu lado. Recusei a maca. Depois disso, começaram a me chamar de Iceback. Diziam que eu sangrava gelo, não sangue. Mas não me orgulhava do apelido. O que me orgulhava era que o garoto sobreviveu. Ele ainda me envia um cartão de Natal todo ano. A filha dele se chama Avery, em minha homenagem. Foi nesse momento que o comando começou a notar. De repente, eu era a exceção. Diziam que eu tinha fibra, liderança sob pressão, mas o que não viam eram as horas que passei em recuperação, forçando meus músculos através da dor, ensinando-me a andar sem mancar. A dor nunca me parou, mas a invisibilidade, sim, mesmo quando salvei vidas, outros sempre recebiam o crédito. É assim quando você não se encaixa no molde. Mas aprendi a parar de perseguir holofotes. Em vez disso, tornei-me o farol. Em 2015, eu comandava operações de treinamento em Coronado. A seleção dos SEALs tinha sua própria política e parte dela era feia. Vi bons candidatos serem eliminados pelos motivos errados. Então, reescrevi os módulos de treinamento minuciosamente. Implementei novos protocolos de segurança, pontos de verificação de resiliência mental e sistemas de recuperação. Em um ano, a taxa de desistência caiu 12%. A taxa de lesões, pela metade. Não ganhei medalha por isso, mas ganhei algo melhor: respeito. Até os oficiais veteranos começaram a me chamar de senhora com sinceridade, e os homens, os que importavam, me seguiam sem hesitar. Quando me tornei contra-almirante, recebi uma ovação de pé da minha unidade. Na manhã seguinte, verifiquei minha caixa de entrada. Nenhum e-mail do meu pai. Não que eu esperasse um, mas, mais tarde naquela semana, encontrei um antigo colega de West Point dele em um evento em DC. Ele se aproximou, copo de bourbon na mão, e disse: Frank diz que a Marinha está ficando mole se está promovendo mulheres como você. Então sorriu, mas ele mantém sua foto no escritório. Não vai admitir, porém. Isso doeu mais do que eu gostaria de admitir. O amor no silêncio ainda soava como ausência. Continuei subindo. Não parecia uma escalada, mas como um longo nado contra uma corrente fria e invisível. Servi na Coreia do Sul, no Bahrein e, por fim, em Norfolk. Em todos os lugares por onde passei, deixei as coisas melhores do que as encontrei. As pessoas começaram a me chamar de reformadora silenciosa. Eu preferia apenas oficial. Houve um momento, porém, que nunca consegui apagar. Foi depois de um suicídio na base. Um dos nossos instrutores mais brilhantes, homem quieto, nunca errava. Sem sinais, sem avisos, apenas foi-se. Eu fui a primeira a ler seu arquivo. Dentro havia um bilhete. Diga à almirante Holstead obrigado. Ela foi a única que realmente me viu. Não chorei de imediato, mas, mais tarde naquela noite, sozinha no meu escritório, retirei minhas condecorações uma a uma e chorei, não por fraqueza, mas pelo peso. Depois disso, tornei obrigatório que todas as unidades sob meu comando fizessem reuniões mensais de acompanhamento, sem exceções. Você não treinava apenas com rigor, treinava com os olhos atentos às pessoas ao seu redor. Não saiu nos jornais, mas salvou vidas. Para mim, isso era liderança de verdade. Quando a promoção final para almirante plena chegou, eu estava sozinha no convés assistindo ao nascer do sol sobre o mar. A mensagem veio do comando de pessoal da Marinha, 4 estrelas, sem desfile, sem família, apenas o céu e o silêncio. E isso parecia certo. Até alguns dias depois, quando chegou uma carta na minha caixa de correio, sem remetente, escrita à mão. Eles só estão fazendo de você um símbolo.
5 palavras. A caligrafia do meu pai. Foi a única coisa que ele me escreveu em 15 anos. Mesmo no meu momento mais alto, ele não conseguiu evitar tentar diminuir, encolher o que não podia controlar. Queimei a carta na pia. Depois passei meu uniforme branco de gala porque logo precisaria dele para uma cerimônia, meu casamento. James não era militar, não era do tipo que gritava ordens ou lustrava botas até refletirem a alma. Não carregava cicatrizes como minha equipe carregava, mas entendia estrutura. E mais importante, entendia a mim. Nós nos conhecemos durante um grupo de trabalho do Departamento de Defesa. Ele era um analista civil de inteligência designado para uma força-tarefa de cibersegurança que eu supervisionava. Entramos em conflito por causa de protocolo durante uma reunião. Ele achava que meu formato de relatório era ineficiente. Eu disse que eficiência nem sempre está na rota mais rápida, mas às vezes na clareza. Ele sorriu, depois refez toda a sua apresentação durante a noite usando o meu formato. Disse: "Você estava certa." Esse foi o começo. James nunca recuou quando eu era chamada às 2 horas da manhã. Nunca questionou por que eu não podia falar sobre certas missões. Nunca me fez sentir que precisava minimizar o que havia conquistado. Pelo contrário, me perguntava coisas como se ensina calma em meio ao caos? Como foi a primeira vez que alguém a chamou de almirante? Uma vez ele me disse: "A maioria das pessoas ama partes de você. Eu amo tudo, o aço e a suavidade, até as partes que você tenta carregar sozinha." Quando ele pediu minha mão, não foi com espetáculo. Sem aviões escrevendo no céu, sem multidões. Apenas nós dois, num pier, ao pôr do sol, botas balançando sobre a água. Ele abriu uma pequena caixa simples e disse: "Deixe-me servir ao seu lado, onde quer que isso signifique." Eu não chorei, apenas disse sim. Planejar o casamento foi delicado. James não queria espetáculo, nem eu, mas nossos amigos, especialmente minha equipe, insistiram em algo mais significativo do que votos sussurrados num cartório. Decidimos pela capela naval, ou tipui, simples, formal, respeitosa. Eu não queria vestido de baile, ele não queria smoking. Ele usou um terno azul marinho impecável. Eu usei meu uniforme branco de gala completo. Não era uma declaração política, era pessoal. A única coisa que já usei que parecia pura verdade. Uma semana antes do casamento, enviei um cartão para meu pai. Não por esperança, apenas por completude. Dentro escrevi: "Vou me casar neste sábado. 3 horas na Capela Naval. Você está convidado, estarei de uniforme." Só isso. Nenhuma resposta veio. Na noite anterior ao casamento, James e eu concordamos em dormir separados por tradição. Ele ficou na casa de um amigo próximo. Eu fiquei nos alojamentos de hóspedes da base, revisando calmamente minhas anotações da cerimônia. À meia-noite, passei meu uniforme devagar, com cuidado, com reverência. Ao passar o ferro sobre as dragonas douradas, meus olhos marejaram. 4 estrelas, eu já as tinha usado em combate, em reuniões estratégicas, em momentos de luto e comando, mas no dia seguinte as usaria por amor. A manhã chegou, clara e brilhante, com aquele tom de azul marinho intenso que só se vê na costa leste na primavera. Os SEALs chegaram em formação diante da capela. Alguns eu não via há anos. Homens que treinei, com quem me desloquei em missões, que tirei de destroços, para cujos amigos fiz discursos fúnebres. Ninguém os mandou vir, eles simplesmente vieram. 15 minutos antes da cerimônia, eu estava atrás das portas da capela, ladeada por 2 dos meus companheiros mais antigos, ambos aposentados, agora pais, com fios grisalhos nas barbas. Um se inclinou e disse: "Você nos guiou pelo inferno, deixe-nos guiá-la até algo melhor." Eu estava pronta, em paz, até que o telefone vibrou. Olhei para baixo, uma mensagem de um número que eu não salvara, mas que nunca esqueceria. "Você vai usar um uniforme no seu casamento. Vergonhoso." Sem nome, sem parabéns, sem pedido de desculpas, pelo silêncio de 2 décadas. Apenas isso. Eu deveria sentir raiva. Em vez disso, senti algo mais frio. Clareza. Aquela foi a última tentativa dele de me envergonhar de volta para a caixa da qual eu já tinha saído há muito tempo. Mas a vergonha exige concordância e eu já não concordava. Guardei o telefone no bolso, ajeitei os punhos, respirei fundo e quando as portas da capela se abriram, todos os homens naquela sala se levantaram. Não porque foram mandados, mas porque escolheram. Uma única voz ecoou: "Almirante no recinto." O som reverberou nos vitrais e na madeira polida.
Meu coração não acelerou. Acalmou-se, porque naquele momento, cercada por pessoas que me tinham visto no meu auge, no meu pior e no meu mais humano, eu sabia que não estava caminhando rumo à tradição, estava caminhando para uma verdade que eu havia forjado no fogo. Caminhei por aquele corredor com aço na coluna, não porque eu quisesse provar algo, mas porque não precisava. Eu já me tornara à prova. O corredor parecia mais longo do que eu esperava, não de um jeito assustador ou ansioso como a maioria das noivas descreve, mas na sensação silenciosa e reverente de atravessar uma linha de uma vida para outra. Minhas botas batiam no chão em ritmo firme e constante, e eu não caminhava sozinha. À minha esquerda, o suboficial-chefe Marcus Hill, um homem que uma vez me tirou de um helicóptero abatido em Kandahar. À minha direita, o suboficial sênior Torres, que perdeu uma perna na Síria e ainda assim superava todos nas corridas matinais de treinamento físico. Eles deveriam ser apenas convidados, fizeram questão de ser meus escoltas. Vi James em pé, perto do altar. Ele não chorava, mas seus olhos brilhavam, e suas mãos estavam cuidadosamente cruzadas atrás das costas, em posição de descanso, como ele sabia que eu preferia. Atrás dele estava o nosso celebrante, um capelão da Marinha com quem eu havia servido no exterior. Ele também usava suas condecorações. Todos nós usávamos, sem máscaras, sem fingimento, apenas a verdade estampada no peito. Ao me aproximar, vi os bancos, fileiras e mais fileiras de militares, a maioria em uniforme de gala, todos os assentos ocupados. E quando cheguei ao espaço diante do altar, a sala caiu em silêncio absoluto. Então, almirante no recinto, vozes soaram em uníssono. Cada soldado, marinheiro, SEAL e oficial se levantou em um só movimento, não por protocolo, mas por respeito. Minha respiração prendeu, não porque eu precisasse de validação, mas porque, até aquele momento, eu não tinha percebido o quanto fazia tempo que não era vista por inteiro, sem hesitação, sem ressalvas. Aqueles eram guerreiros, homens e mulheres que haviam encarado a morte comigo, que haviam treinado sob meu comando, que ouviram minha voz em meio ao fogo cruzado e a seguiram porque confiavam nela. Eles não estavam apenas prestando continência a uma patente, estavam prestando continência a uma vida. Cheguei até James e dei um leve aceno para Hill e Torres. Eles recuaram com dignidade silenciosa. O capelão abriu sua pasta, mas esperou. Havia algo sagrado naquele silêncio. Então James deu um passo à frente, segurou minhas mãos enluvadas com firmeza e sussurrou: "Não preciso dizer votos para saber que já sou casado com a sua coragem." Foi aí que senti, não orgulho, pertencimento. Nossos votos foram simples. Prometemos servir um ao outro, proteger não apenas o corpo, mas a paz um do outro. Honrar não apenas a alegria, mas o sacrifício. Eu não disse na riqueza ou na pobreza. Eu disse, quando vierem as ordens, seguimos juntos. Quando não vierem, encontramos propósito por conta própria. James prometeu construir uma vida comigo que não me pedisse para diminuir, que carregasse o peso comigo, que nunca me pedisse para ser menos. Quando o capelão nos declarou marido e mulher, a sala não explodiu em aplausos, ficou imóvel, silenciosa, com reverência. Depois veio o aplauso, estrondoso, merecido, honesto, do tipo que enche os pulmões, não apenas os ouvidos. Saímos sob um arco de espadas cruzadas, lâminas brilhando à luz da primavera, uma tradição geralmente reservada a oficiais. Dessa vez foram os praças que sustentaram as espadas, e isso significava mais assim. Eles eram os que realmente sabiam. Mais tarde, na recepção, uma celebração modesta na base, um dos meus ex-SEALs se aproximou de mim. Homem grande, braços tatuados, raramente falava mais de algumas palavras por vez. Ele olhou para minhas botas e disse: "Nunca ficamos de pé por você por causa da sua patente, senhora. Ficamos de pé porque você nunca nos fez sentir pequenos." Então ele me abraçou forte, como um irmão. Eu não estava acostumada a ser abraçada assim, não fora do campo de batalha, mas deixei-me aceitar, não porque eu precisasse de conforto, mas porque eu havia conquistado. Perto da meia-noite a multidão diminuiu, o bolo já havia sido cortado, os brindes encerrados. Saí para tomar um ar. A lua pendia baixa sobre a linha d'água. James me encontrou lá, braços cruzados, olhando para as ondas. Ele perguntou suavemente: "Você teve notícias dele?" Assenti. Ele esperou. Então eu disse que ele chamou de vergonhoso. James não reagiu de imediato. Apenas ficou ao meu lado por um momento. Então perguntou: "Você acredita nisso?" Olhei para o meu uniforme, o detalhe dourado, as medalhas, as estrelas. Pensei no SEAL se levantando, no respeito em seus olhos, na dignidade silenciosa da continência deles. Olhei de volta para James. "Não", eu disse. "Não acredito."
Há momentos que definem uma vida. Alguns vêm com medalhas, alguns com silêncio, alguns com uma única mensagem de texto, mas outros eles vêm com uma sala cheia de guerreiros que não precisam se levantar, mas se levantam. Isso aconteceu 3 dias após nossa lua de mel. Estávamos no Maine. James havia encontrado uma pousada tranquila na costa, do tipo com pisos rangendo e cheiro de sal impregnado nas paredes. Sem imprensa, sem pompa, apenas nós. Manhãs enevoadas e panquecas de mirtilo feitas pelo tio aposentado de alguém chamado Roy. Eu não tinha olhado para o telefone desde a cerimônia, mas naquela manhã James me entregou delicadamente. Você deveria ver isso. Era uma mensagem, não do meu pai, mas da minha prima Clary. Uma única foto sem legenda. Era o estacionamento da capela, tirada do outro lado da rua. No canto, inconfundível em sua postura rígida, estava o coronel Frank Holstead, uniforme de gala completo, braços cruzados, costas eretas, observando sem entrar. E então outra foto, um momento depois aquela que o captou virando-se para ir embora. Fiquei olhando mais tempo do que esperava. Não sabia o que estava procurando. Arrependimento, suavidade e fechamento. Tudo o que vi foi um homem que escolheu a distância em vez da redenção. James ficou atrás de mim em silêncio e disse: ele veio, mas ainda assim não conseguiu se levantar. Foi então que percebi. No momento em que 200 SEALs me prestavam continência, ele virou as costas. Mais tarde naquela semana, recebi um convite do Pentágono. Eles estavam organizando um evento a portas fechadas, uma mesa redonda sobre liderança e transformação no futuro do comando. Os altos oficiais queriam que eu fizesse a palestra principal sobre ética na liderança moderna, não porque eu fosse a primeira mulher almirante, mas porque eu havia implementado sistemas que realmente salvaram vidas. Quase disse não. Então me lembrei do jovem marinheiro que me deixou aquele bilhete antes de tirar a própria vida. Ela foi a única que realmente me viu. Então disse sim. Na noite do discurso estava em uniforme completo, sob luzes fortes, em uma sala cheia de medalhas, patentes, políticos e poder. Contei histórias de coragem. Não as minhas, mas as deles, dos guerreiros que seguiram ordens sob fogo, não porque foram mandados, mas porque confiavam em quem as dava. Falei sobre reforma não como ameaça, mas como responsabilidade. Disse à sala: autoridade não é ser a voz mais alta, é ser a mais calma no caos. E terminei assim: respeito não é herdado, não é dado pelo sangue, é conquistado comparecendo, levantando-se e fazendo o certo mesmo quando ninguém está olhando. Houve silêncio, depois uma ovação de pé. Na manhã seguinte, uma carta chegou ao meu escritório, escrita à mão, sem remetente, mas reconheci a caligrafia de imediato. Não entrei na capela porque não sabia como sentar entre pessoas que viam em você o que eu me recusei a ver. Não prestei continência, não porque você não merecesse, mas porque já não sabia como honrar o que eu não entendia. Eu estava errado. Se você permitir, gostaria de conversar, sem uniforme, sem protocolo, apenas um pai tentando entender uma filha que nunca se deu ao trabalho de conhecer. Frank. Li 3 vezes. Não chorei, não queimei, apenas fiquei ali, com ela nas mãos. James chegou em casa naquela noite e me encontrou sentada à mesa da cozinha. Ergueu a sobrancelha. Finalmente falou algo. Eu assenti e lhe entreguei a carta. Quando terminou de ler, perguntou: você quer encontrá-lo? Não sei, respondi. Não devo nada a ele. Não, disse ele suavemente, mas talvez você deva a si mesma a escolha. Na semana seguinte, encontrei-o em Arlington. Ficamos diante da lápide da minha mãe, a grama aparada, o silêncio absoluto. Ele vestia roupas civis, calça social, paletó, sem insígnias, sem medalhas, sem armadura. Apenas um homem mais velho, menor do que eu lembrava. Eu cheguei de uniforme, não para fazer uma declaração, mas porque era quem eu era. Ele não me abraçou, não tentou. Apenas disse: você se parece com sua mãe quando fica assim. Conversamos não sobre a guerra, não sobre medalhas, mas sobre luto, arrependimento, como o silêncio pode parecer força, mas na verdade só esconde medo. Antes de nos despedirmos, ele deu um passo para trás, endireitou-se e num gesto lento e deliberado prestou continência. Não um movimento militar perfeito, mas sincero, e isso me atingiu mais do que qualquer medalha que já recebi. Retornei à continência não porque ele tivesse conquistado perdão, mas porque, finalmente, ele havia escolhido a verdade. Naquela noite, deitada ao lado de James, sussurrei. Ele prestou continência. James não perguntou o que significava.
Apenas segurou minha mão e adormecemos ao som da chuva no telhado. Algumas pessoas acham que vingança é sobre destruição, mas às vezes o acerto de contas mais poderoso é o reconhecimento. 6 meses depois do casamento, recebi uma ligação do Comando de Pessoal da Marinha. Perguntaram se eu consideraria supervisionar uma nova iniciativa de operações conjuntas, projetada para reestruturar protocolos de treinamento entre diferentes ramos e integrar liderança ética de comando. Era o tipo de projeto com o qual eu sonharia 20 anos atrás. Agora parecia legado em movimento. Aceitei. E como parte do projeto, voltei a bases nas quais não pisava havia anos, incluindo aonde liderei pela primeira vez um pelotão de marinheiros céticos e teimosos que achavam que eu era apenas uma jogada de publicidade. Eles se lembravam de mim e se levantaram quando entrei. Em uma dessas visitas, vi um nome familiar na lista: Cabo Avery Patterson. Sorri. A garotinha que recebeu meu nome agora estava usando suas próprias botas. Ela me disse que se alistou porque o pai contou que eu salvei a vida dele. Às vezes você não percebe até onde seu alcance chega, até ele dar a volta e prestar continência para você. De volta ao quartel-general, fui procurada para uma parceria civil com a Iniciativa de Educação em Defesa. Queriam usar meus métodos de liderança para ajudar a treinar instrutores de rock em todo o país. Não era glamuroso, mas era significativo. Quando me perguntaram como chamar o programa, respondi: chamem de O Padrão da Continência, não pelo que se veste, mas pelo que se conquista. Então veio a última carta. Chegou no fim da primavera. Envelope creme, papel encorpado, meu nome escrito em letras maiúsculas pela mão do meu pai. Dentro: assisti ao seu discurso, li suas propostas. Você construiu uma carreira que não era para provar que alguém estava errado, inclusive eu. Você construiu para salvar vidas. E agora eu finalmente vejo isso. Perdi a ovação de pé, mas espero não ter perdido a chance de ficar ao seu lado, mesmo que de um jeito pequeno. Pai. Ele incluiu uma única foto do meu casamento, tirada de longe, atrás da última fileira de bancos. Eu não sabia que alguém tinha registrado. Na imagem, 200 homens estão de pé, prestando continência. E no fundo, um homem sozinho, braços ao lado do corpo, assistindo, sem prestar continência. Ainda, semanas depois, convidei-o para assistir à minha palestra principal no Rossi. Ele veio, sentou-se no fundo, não disse nada, mas, depois, enquanto eu estava do lado de fora apertando as mãos de cadetes e instrutores, ele se aproximou, tirou o boné e estendeu a mão. Eu a apertei, sem câmeras, sem plateia, apenas nós dois. Tenho orgulho de você, disse ele, depois mais baixo, e sinto muito por ter demorado tanto. Assenti, não porque isso resolvesse tudo, mas porque começava algo. Naquela noite, James me perguntou: você está feliz com o resultado? Pensei por muito tempo, então disse: estou satisfeita, não porque eles sofreram, mas porque mudanças reais aconteceram. Os prédios estão mais seguros, o programa mais forte, o silêncio quebrado. E a menina, que um dia passou o uniforme do pai, agora tem cadetes passando os deles por causa do que ela construiu. Ele sorriu e beijou o topo da minha cabeça. Você o perdoaria um dia? Perguntou. Eu disse: o perdão não é uma transação, é um caminho, e hoje demos um passo. Um ano, no dia exato do meu casamento, eu estava no palco recebendo o prêmio de excelência em comando ético do Departamento de Defesa. James estava na primeira fila, meu pai também. Quando subi ao púlpito, um grupo de cadetes de branco se levantou e prestou continência. E no canto direito da sala, Frank Holstead também, desta vez com a mão na testa. Depois, ao sairmos para o ar quente da noite, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um dos SEALs da minha unidade. Ainda pensando no dia do seu casamento, senhora, nunca vi tantos guerreiros chorarem durante uma cerimônia. Aquele foi o dia em que percebemos algo. O sangue não presta continência, mas nós sim. Olhei para James, mostrei-se a mensagem. Ele assentiu. Vai responder? Digitei de volta. Alguns presentes não podem ser devolvidos, mas algumas continências. Elas ficam com você para sempre. Algumas pessoas dizem que vingança é destruir o que te destruiu. Mas aprendi que o poder mais duradouro é escolher construir o que eles nunca acreditaram que você pudesse. Você nem sempre precisa revidar. Às vezes só precisa ficar ereta. Deixe que olhem para cima para alcançar você. Se esta história tocou você, tire um momento para refletir. Quem se levantou por você quando outros não o fizeram? Quando foi que você se elevou acima daquilo que era para quebrar você?
Deixe um comentário se alguma vez você transformou traição em clareza e silêncio na sua própria forma de continência. E se quiser ouvir mais histórias de resiliência, verdade e triunfos silenciosos, inscreva-se. Nós nos erguemos juntos.